O objetivo deste vídeo é apresentar para vocês como a gente pode manipular um indicador dentro de uma Expert Advisor, retirando os dados de dentro de um buffer e colocando dentro de um array dinâmico para a gente poder manipular uma estratégia. Antes da gente começar, se você não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever e acionar o sininho para você receber as notificações sempre que tiver um novo vídeo no nosso canal, sendo dessa série ou de outra série que a gente está produzindo. Então, bora lá começar o código para a gente iniciar o desenvolvimento dessa Expert Advisor. Bom, para o desenvolvimento dessa Expert Advisor, a gente vai reaproveitar tudo que a gente aprendeu no vídeo anterior. Mas antes da gente começar, eu vou criar um novo arquivo para que a gente possa acompanhar e até entender o que está sendo modificado vídeo por vídeo. O próximo arquivo eu clico com o botão direito, New File, e venho em Expert Advisor Template. Depois você clica em Next e você pode colocar um nome para o seu arquivo, como a gente fez no vídeo anterior. Então, nesse arquivo eu vou chamar EA2-SMA, que é Simple Moving Average, que é exatamente o tipo de indicador que a gente vai utilizar no desenvolvimento dessa estratégia. Claro que nesse momento é uma estratégia bem simplista, ela é bem simplesinha, mas vai ser bem legal vocês entenderem alguns recursos da utilização de indicador, como buffer, variáveis dentro de arrays, então isso vai ser muito interessante e vocês vão percebendo que a cada vídeo essa Expert Advisor vai ficando mais sofisticada e vocês vão ter capacidade no final de desenvolver a sua própria estratégia dentro de uma Expert Advisor. Bom, aqui o arquivo foi gerado um template, né, uma estrutura padrão que o editor disponibiliza para a gente, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no vídeo anterior, removendo tudo aquilo que não serve para a gente, deixando apenas o evento onTick. Com isso, a gente já vai poder começar a declaração das nossas variáveis. Bom, a gente vai utilizar as mesmas variáveis que a gente utilizou na vez passada, eu vou deixá-las aqui porque a gente vai reaproveitá-las, então eu vou declará-las como double, como a gente sabe, são números decimais vindo de alguns preços que a gente captura do mercado, preço de cotação de venda, preço de cotação de compra. Então vou dar o mesmo nome que a gente utilizou na vez passada, askBy, só que agora eu vou adicionar uma nova variável, também double, que é a last. Ela vai ser responsável por armazenar os preços das cotações anteriores, né, da última cotação que foi feita no pregão anterior. E isso vai ajudar a gente na estratégia para frente. Ok? Então, a próxima variável que a gente vai criar é uma variável um pouco diferente, porque ela é um array. Ela vai ser responsável por armazenar os resultados do indicador. Então, a gente vai colocá-la também como double. Vamos chamá-la de SMA Array. E vamos colocar aqui, da mesma forma que a gente declara um array dentro do C++, a gente declara aqui no MQL, como eu falei. Então a estrutura também para a construção de um array é igual. Esse array especificamente, a gente vai utilizá-lo como um array dinâmico para armazenar todos os resultados que a gente pegar dentro do indicador, porque a gente pega os resultados dentro de um buffer e esse buffer a gente vai transferir os resultados para dentro desse array dinâmico. Então ele vai ser muito útil para a gente. A próxima variável que a gente vai criar é uma variável que vai ser de número inteiro, né? Ela recebe um valor inteiro, podendo ele ser qualquer número inteiro. Mas nesse caso ele vai retornar 0 e 1 para identificar verdadeiro ou falso, né? False ou true. Nesse caso a gente vai chamar essa variável de SMA handle, né? Ela vai ser responsável basicamente por armazenar o resultado do nosso indicador. Se ele retornou positivo, se ele teve algum problema, se ele deu algum tipo de erro, então ela vai ser responsável por armazenar essa informação. A próxima informação que a gente vai fazer, o que a gente vai trazer, é a mesma coisa que a gente fez na vez passada. Vamos colocar os dados dentro de cada variável dessa. Então, ask é igual a symbol info_double, né, que foi o que a gente fez. Então vou colocar agora underline symbol, que vai ser responsável por capturar o ativo que a gente está avaliando, né, podendo ser estoque, criptomoeda ou então um par de moeda dentro do Forex. E como a gente está falando do preço da cotação para a venda, então a gente vai utilizar o symbol ask. Ponto e vírgula. Vou fazer a mesma coisa para a variável by. Coloco symbol info_double, underline
symbol, vírgula, symbol by. A próxima variável é a last. Ela é responsável por armazenar os dados do último pregão. Então, eu vou colocar last é igual a symbol, info double, vou utilizar o symbol também, underline, symbol, last. Prontinho. Já consegui declarar as 3 primeiras variáveis que a gente vai precisar utilizar no futuro. A próxima variável, o que a gente tem que fazer de novo agora é tentar utilizar o indicador, pegar esse indicador. Então, para isso, eu vou utilizar o SMA handle, que é responsável por armazenar o resultado desse indicador. Vou colocar igual a ima. Eu vou diretamente lá no site do MQL, porque ele tem a documentação que fala a respeito da utilização do IMA, que é o Indicator Moved Average. Então você vai poder entender que dentro do Moved Average existem vários outros tipos, né? São média variável simples, média variável exponencial. Então é um recurso muito robusto, que a gente vai utilizar ele de diversas formas aqui, de acordo com as estratégias que a gente for criando ao longo do tempo. A gente percebe que aqui tem uns parâmetros que a gente vai precisar passar para esse indicador para ele dar a resposta para a gente. Então a gente tem o symbol, o período, né? Esse período é interessante que ele é responsável por identificar o time frame, né? Então a gente vai pegar o time frame que está sendo utilizado naquele momento no gráfico, né? Automaticamente. É como a gente faz no symbol, né? A gente pega o ativo automaticamente, agora a gente vai pegar também o período, né? O time frame automaticamente. Esse de baixo, que é o período médio, ele é responsável por, poxa, uma média variável está baseada dentro de um período, né? Então, se eu calculo o preço de acordo com diariamente e eu colocar o período como 20 dias, ele vai tirar a média daqueles 20 dias. Então, ele vai somar os resultados individuais de cada dia. Depois que ele somou tudo isso, vai dividir pela quantidade de dias. Então, aí vai ter o período, você vai determinar o período. Esse período pode ser 20, 14, vocês vão perceber que vai depender também da estratégia. O ME Shift, ele é responsável por fazer um deslocamento horizontal. Esse é um assunto que a gente pode falar em outro vídeo, mas basicamente ele antecipa um resultado quando se trata de uma média. Então ele é muito utilizado também e a gente pode falar um pouco dele, mas nesse vídeo ficaria um pouco grande. O método suavizado, é exatamente o que eu falei anteriormente. Essa média variável ela pode ser simples, exponencial, e o tipo de suavização que ela vai receber vai depender da estratégia também. Então a gente vai colocar aqui na utilização de hoje uma média variável simples, tá? E o tipo de preço, né? A gente tem várias formas de pegar uma média. Eu posso pegar pelo preço da abertura, pelo preço do fechamento de um pregão, pelo preço médio. Então, existem várias formas e tipos de preço que a gente pode manipular, beleza? Então, vamos voltar lá para o código para começar a construção e inserindo todos esses parâmetros, né, que a gente viu aqui que são necessários para ter um resultado dessa média. Então, vamos lá. Então, venho aqui, primeira coisa, eu vou colocar o symbol, né, que a gente vai pegar lá o ativo automaticamente. Da mesma forma, a gente quer pegar o time frame. Então, eu vou vir time underline period. Então, agora eu já consigo pegar lá os dados do candle lá, qual o tempo dele, o time frame dele. Vírgula, a gente precisa saber qual é o próximo dado que você pode recorrer à documentação. Então, vamos lá na documentação ver o que ele está pedindo. O próximo passo é o período médio. Então, quanto tempo a gente vai avaliar? Então, o período dessa análise a gente vai colocar como 20, tá? Sendo ele 20 dias, né? Então, aí a gente consegue ter uma média de 20 dias, a gente pode alterar para 14, tudo depende da estratégia de cada um. O próximo é o Shift, é aquele que faz o deslocamento que eu falei que a gente pode fazer um vídeo só sobre ele. Ele é responsável por fazer uma antecipação de alguns resultados, ajudando em algumas análises. Nesse caso, eu vou deixar como 0, para não ter deslocamento nenhum. A próxima informação é o tipo de suavização. No caso, a gente vai utilizar uma média variável simples. Então, eu vou utilizar o mode underline SMA. Então, vírgula novamente. E por último, a média ela vai estar baseada no quê? No preço do fechamento, no preço da abertura desse pregão. Então, no nosso caso, eu vou colocar price close, que é o preço do fechamento.
Agora que a gente já passou os parâmetros para dentro da estrutura do indicador, que a gente vai ter a resposta, quando a gente tiver essa resposta, a gente vai precisar armazenar lá dentro daquele array dinâmico que eu falei anteriormente que a gente criou. Então lá a gente vai poder manipular os dados, tentar estudar ele um pouco e criar algumas coisas com base nele. Dentro do buffer já fica ruim da gente mexer e não é a forma correta da gente trabalhar. Então, para isso, a gente vai utilizar um recurso que é o array set as series. Eu vou dar o nome lá do arquivo que a gente criou, né, do array, que vai armazenar esses dados, que é o SMA array, vírgula true, que ele vai ser um array dinâmico. Então, ponto e vírgula. O próximo passo agora é pegar e construir já, tirar esses dados de dentro do buffer e passar para dentro desse array. E eu utilizo o copy buffer. Antes da gente iniciar esses parâmetros, começar a passar esses parâmetros para o copy buffer, eu gostaria também da gente dar uma olhada na documentação do que fala. Bom, aqui estão alguns conceitos a respeito do buffer, né? Ele trata algumas posições da mesma forma que a gente vê no array através de índice, né? Iniciando do índice 0. Então, o índice 0 é um índice mais próximo, mais recente. E na medida que ele vai avançando, 1, 2, 3, 4, ele vai aí progredindo com os valores em posições dentro de um array. Para quem conhece o que significa array, com certeza aí já deve ter entendido quando eu mencionei o índice. Quando eu preciso acessar algum dado dentro de um arquivo onde eu tenha guardado uma lista de valores, eu utilizo o índice, que facilita bastante a busca. Muito parecido com o que a gente faz com alguns livros, né? Busca o endereço correto e aí pega aquele valor e reutiliza aquilo ali na hora de uma leitura, você vai direto na página e consegue fazer o que você precisa fazer. E o índice tem essa finalidade. Bom, então aqui estão os parâmetros que o buffer utiliza, né? Bom, o indicador, né, o indicador que ele está colocando aqui é exatamente aquilo que a gente fez lá, que é o handle que a gente utilizou para pegar a resposta, né? Então, se a gente voltar lá, o que a gente utilizou para o nosso handle é o SMA handle, né? Ele traz a resposta do indicador, se ele deu uma resposta positiva, negativa, enfim, o que aconteceu com esse indicador aí. Então, bacana. Então, a gente sabe que o primeiro parâmetro a ser passado é o handle. Depois eu tenho o número de buffer, né? O número de buffer é um número interessante porque ele define também as posições, tudo que a gente vai avaliar dentro desse indicador. Basicamente, o número de buffer, para esse caso, a gente vai utilizar o 0, né? Pois a gente está se tratando de dados mais recentes. Então, eu poderia fazer com que capturar essas informações do buffer de várias formas. Hoje aqui a gente está vendo essa primeira da lista, através da primeira posição. Então, como a gente sabe que a posição mais recente é a posição 0, a gente vai utilizar do número de buffer 0 e a posição de início 0. Ok? Então, os próximos parâmetros vão ser 0 e 0. Então, eu vou colocar aqui o primeiro parâmetro, que é o handle, né? O SMA handle. Agora, eu vou passar o 0, e como a gente está se tratando de uma matriz, né, de um array, uma lista de valores, eu posso definir algumas colunas para essa lista de valores para definir o espaço, a posição que a gente tem para colocar os elementos dentro dele. Então eu vou definir aqui 3 como um parâmetro, né? E aqui eu vou passar para onde que a gente vai transferir esses dados, que é o SMA array, né, que a gente criou ele. Para quê? Para a gente pegar os dados desse indicador e passar para dentro desse array e depois a gente poder manipular esses dados. Bom, agora a gente já tem todas as informações que a gente precisa para utilizar e construir a nossa estratégia e ter um resultado que seja suficiente para a gente tomar uma decisão ou não. Bom, isso vai depender de cada um, da forma que a pessoa opera no mercado, do tipo de indicador, mas para o caso da média variável, vamos fazer uma estratégia simples agora que a gente vai tentando aperfeiçoar ela na medida que os vídeos forem evoluindo. Anteriormente a gente utilizou um período de 20, né? A gente está vendo ali em cima que a gente utilizou para a média 20 períodos. Ou seja, basicamente ela calcula para a gente, durante esses 20 períodos, o preço desses 20 períodos e depois traz um resultado médio, né? Então ele vai avançando na medida que o tempo vai passando, ele vai trazendo novos resultados dos últimos 20 períodos e aí a gente vai tendo médias diferentes para cada momento que vai se passando, né? Então agora eu preciso criar uma estratégia para tomar essa decisão. Bom, eu tenho o resultado do último pregão.
A minha ideia seria criar uma condição para identificar se a média tiver um valor maior do que o último pregão, ele faz um comentário, imprime um comentário na tela de compra. Se ela for abaixo do último valor do pregão, ela vai imprimir uma informação na tela dizendo que para vender. Depois a gente pode substituir esses comentários e colocar realmente o código que vai ser responsável por realizar a entrada, sendo ela para compra ou para venda desse ativo. Bom, então vamos lá. Vou criar uma condição, uma condição if aqui para fazer essa comparação. Então, last, que é exatamente o valor que eu tive do último pregão, for maior do que o SMA array. Como eu falei, a gente tem uma posição e a gente quer a mais recente, então uso o índice 0. E agora eu posso pedir para imprimir esse resultado para mim, como a gente fez para imprimir o resultado lá no primeiro vídeo. Eu vou utilizar o recurso comment. E aqui eu posso falar que essa operação aqui que vai ser executada dentro dessa condição pode ser uma operação de compra. Você pode escrever em inglês, em português aqui é só um comentário, beleza? Bom, sendo assim, eu preciso fazer a mesma coisa quando acontecer exatamente o contrário. Então, baseando-se na estrutura do C++, eu vou utilizar o else, if, abro parênteses aqui, e vou fazer o seguinte, se o meu último pregão, last, for menor do que o resultado da minha média da última posição, você efetua, o sistema vai efetuar para a gente, o Expert Advisor vai efetuar para a gente uma ordem no caso, uma ordem de venda. Só que aqui a gente vai só imprimir, o resultado. Então vou colocar aqui comment. Opa, prontinho. Tá pronto. A Expert Advisor com base na média variável simples já está pronto. A ideia desse vídeo é fazer com que vocês entendam principalmente como que funciona a utilização do buffer, como você pega o resultado de dentro de um buffer e como você pode transferir esse resultado para dentro de um array dinâmico. E claro, faz todo sentido para a gente entender alguns termos de fechamento do preço, de como você faz a suavização da média. Então, como a gente está passando passo a passo, é extremamente importante você entender todas essas etapas para que depois você possa reutilizar isso em uma estratégia personalizada que você vai desenvolver. Então, a ideia aqui é que você não copie e cole um código que eu tenha feito, é que você aprenda a desenvolver o seu próprio código. Então, por isso eu estou fazendo passo a passo, explicando etapa por etapa e o que cada coisa representa. Beleza? Agora, para eu fazer com que isso daqui funcione direto no meu código, eu preciso primeiro salvar o arquivo e depois compilar para saber se existe algum erro. Eu vou simular um erro aqui só para apresentar. Então eu vou colocar aqui, compile. Ele apresentou um erro, porque eu não dei a posição do meu array, da minha lista. Então eu vou colocar aqui a posição, para a gente, a posição 0. E agora, se eu salvar e compilar, já não tem nenhum erro. Eu posso executar esse código agora, mas infelizmente ele não vai ter nenhum tique, porque o pregão está fechado nesse exato momento. Mas é fato de que isso daqui está 100% certo, o código ele é bem simples, e aí no próximo vídeo a gente vai já conseguir manipular outros recursos que vocês vão conseguir aproveitar aí no dia a dia de vocês, tanto para esse Expert Advisor como para outros também. Então, se você não está inscrito ainda no nosso canal, vou pedir você para se inscrever e ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações de um novo vídeo, seja dessa série ou de outra. E também compartilhar com alguma pessoa que você acredita que vai gostar desse tipo de conteúdo. E também você pode deixar o seu comentário, por caso ter alguma sugestão de vídeo, de expert que você gostaria que a gente desenvolvesse. Então você pode deixar o seu comentário também, beleza? Então, basicamente o vídeo de hoje é esse. Até o próximo vídeo.